Sr. Secretário de Estado João Brancho, Sr. Secretário de Estado José Cesário, professor Fernando Pinto Amaral, meu caro colega, é um grande prazer estarmos aqui neste momento e podermos assinar mais este protocolo que visa essencialmente dar cumprimento a uma orientação, e queria aqui sublinhar que tem sido um esforço e um aspecto essencial daquilo que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades tem previsto para a rede do ensino português no estrangeiro. Como é sabido, essa rede transitou do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2010. Nós temos mantido, e esse é o aspecto essencial, temos mantido uma estreita colaboração em diversas matérias, nomeadamente numa matéria essencial, que é a matéria da certificação, e podemos, de facto, assinar um documento conjunto, uma portaria que garante uma certificação conjunta destas aprendizagens. Também, em outras matérias, temos conseguido uma articulação feliz, posso dizer, com o Ministério da Educação, e essa articulação tem sido ainda mais estruturada e mais sólida agora com esta componente da cooperação, do apoio ao desenvolvimento. Nesse sentido, temos procurado efetivamente trabalhar em conjunto com as escolas portuguesas, portanto, procurando que haja uma imagem, que seja a imagem de Portugal, uma imagem consolidada e evitando aquilo que é muito frequente, que é os projetos individualizados sem esta ideia de transversalidade e um investimento que é, afinal, um investimento do Estado português. Neste aspecto também, do lado da rede de ensino português no estrangeiro, é para nós muito grato termos chegado a este projeto, em que, como disse o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, se empenhou particularmente de acompanhar aquilo que é o ensino de um projeto de incentivo à leitura. E estamos a fazê-lo através da distribuição de bibliotecas escolares. Conseguimos um esforço de distribuição de cerca de 600 bibliotecas escolares, mas esse esforço não ficaria completo se não acompanhássemos num plano de atividades. É preciso também dizer que essas bibliotecas escolares que tivemos já o apoio do Plano Nacional de Leitura na sua organização, e servimos bastante daquilo que tinha sido já o trabalho do Plano Nacional de Leitura para a sua constituição. São bibliotecas organizadas por grupos etários, mas também organizadas em função de níveis linguísticos, portanto, do conhecimento da língua portuguesa. Como disse, esse esforço de distribuição de bibliotecas é um esforço que, como disse, está organizado em função de objetivos de aprendizagem, não ficaria completo sem também outro tipo de iniciativas. E, nesse sentido, nós temos procurado acompanhar esta distribuição de bibliotecas de um programa de atividades, um programa em que escritores, em que se possa efetivamente fazer uma interação com os alunos, e sabemos que isso tem um efeito extremamente positivo nas aprendizagens. Por outro lado, também, outro tipo de atividades que passarão e que estão a ser estruturadas em torno de alguns concursos que possam ser dirigidos a grupos etários diferentes e que também possam servir como estímulo e como incentivo à leitura. Por isso, de facto, e apraz-me dizer isto, não se trata apenas de cumprirmos alguma coisa que está determinado, que é uma obrigação de disponibilizarmos o ensino português no estrangeiro às comunidades portuguesas, mas fomos mais longe, não só neste esforço de elaboração de programas, de certificação das aprendizagens, portanto, de todo um processo de qualificação desta rede, como ainda através deste plano de incentivo à leitura e de um programa de formação de professores que é complementar e que procura, efetivamente,
trazer mais qualidade a esta rede. Portanto, este momento é um momento importante deste processo que temos estado a desenvolver. Apraz-nos muitíssimo a presença dos senhores secretários de Estado enquanto tutelas, quer do Instituto Camões, Instituto da Cooperação da Língua, quer também do Plano Nacional de Leitura, que foram as entidades operativas neste processo. Eu passaria, se calhar, também a palavra ao Sr. Professor Fernando Pinto Amaral e depois das assinaturas, então, pediria aos Srs. Secretários de Estado algumas declarações. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar os meus companheiros de mesa, o Secretário de Estado das Comunidades da GESAR, o Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, João Grancho, e o Sr. Presidente do Instituto Camões, o meu colega e minha querida amiga, a professora Paula Godinho. Não posso mais do que subscrever o que foi dito pela professora Paula Godinho. Nós temos, desde o início, a ideia de que todas as atividades, as iniciativas que fazemos de incentivo à leitura são, evidentemente, no essencial, concebidas para pessoas jovens, crianças jovens de variadas idades que aprendem português em Portugal, mas todo o sistema de ensino do português fora de Portugal pode, evidentemente, beneficiar com as atividades, as iniciativas e o género de atividades que nós fazemos em Portugal. Essa fronteira não tem razão de existir. O Camões, há muito tempo, é, evidentemente, a entidade mais capacitada, mais habilitada pela sua experiência, pelo seu know-how, pela maneira como tem agido ao longo dos anos para conhecer o terreno do ensino do português no exterior e, portanto, isto até já estava conversado há algum tempo e, neste momento, estamos muito satisfeitos. Eu, pessoalmente, alegro-me muito por podermos, de algum modo, aliar dois fatores que me parecem fundamentais: o gosto pela leitura, pelas atividades à volta da leitura, porque trata-se de leitura em biblioteca, leitura em sala de aula, leitura com os professores, com os bibliotecários, com os alunos, toda aquela prática cotidiana em que o professor é muito importante, o papel do professor, o papel do professor bibliotecário, o papel do aluno que está a descobrir o prazer da leitura graças ao professor, graças ao colega mais velho, graças a uma série de interações que se criam no espaço escolar e que são fundamentais, mas ao mesmo tempo fazer isso num ambiente que é o ambiente fora de Portugal, onde as escolas, e aí o Camões tem uma experiência de facto fundamental e toda a rede de ensino do português no estrangeiro, onde as escolas obedecem a sistemas que são por vezes diferentes, com currículos diferentes, com organizações que são diferentes, embora nós tentemos sempre harmonizá-las em função do que é o currículo nacional e daquilo que pretendemos que eles aprendam. Portanto, da nossa parte, pela Nacional de Leitura, existe a maior disponibilidade para todas essas ações que foram aqui referidas pela professora Ana Paula Godinho, isto é, concursos, atividades de, inclusivamente formação com escritores, com ilustradores, com pessoas que trabalham mais diretamente ligadas aos livros para os jovens e para as crianças e, sobretudo, fazendo da leitura e da língua, este ponto da língua acho que é importante e com ele termino, uma ferramenta fundamental para nós abrirmos aos alunos estrangeiros e também oriundos das comunidades, mas no fundo estão no ambiente estrangeiro, aquilo que é a descoberta do português, porque evidentemente pela leitura eles vão chegar também à língua portuguesa. Trata-se de leitura em português, leitura em língua portuguesa. É fundamental sublinhar este ponto para, de facto, compreenderem que o português não é uma língua menor, é uma língua das principais do mundo, é uma língua universal, é uma das grandes línguas universais e com o português eles podem, de facto, ter essa capacidade. Eu estive há pouco tempo, vim há 2 dias, e por isso estou muito influenciado por isso, tive 4 dias a convite deles a dar conferências e palestras em Macau para alunos chineses universitários que aprendem português, e é notável ver a quantidade de alunos e o interesse que na China o português está a despertar. E nós temos de aproveitar em todo o mundo o interesse que a nossa língua desperta, promovendo ações que evidentemente, a partir daí, possam levá-los também aos livros e à leitura e não ficarem apenas por aquele português que é muito legítimo também que eles queiram aprender, mas que é o português meramente instrumental para os negócios e para a economia. Claro que essa desfaz falta, nós sabemos que muitas vezes é isso que os motiva, mas para lá disso, se entretanto eles também começarem a ler alguma coisa em português e lhes interessarem os autores portugueses, melhor será. Muito obrigado.
obrigada. Podemos então, com o beneplácito dos senhores secretários de Estado, assinar os nossos documentos. Já que o Sr. Professor vai de Natal, vamos fazer isto à maneira de Natal. Com os meus dados. Uma nota muito breve, só para dizer que eu fui ao cabo a assinatura deste protocolo traduz aquilo que, ao fim e ao cabo, deve ser um objetivo de todas as instituições, dos organismos que dependem do Estado ou que são do Estado, que é, ao fim e ao cabo, de convergir ou fazer convergir aquilo que são as suas atribuições específicas. E esta articulação, esta convergência, ao fim e ao cabo, estratégica para o nosso país, que através deste protocolo ganha ao fim e ao cabo. Não faria sentido que o Instituto Camões, que quero dizer sempre, não é? Camões, Instituto de Educação e da Língua, não, Instituto Camões, já me recomendaram isso, o facto de, neste momento, também dar a mão ao Plano Nacional da Leitura e, através daquilo que são as potencialidades de cada um, poder fazer chegar ao fim e ao cabo a nossa língua a tantos outros pontos do mundo, que é, ao fim e ao cabo, também o grande objetivo estratégico do país. Ora, difundir, ensinar a difundir a língua e a cultura portuguesas e também, ao fim e ao cabo, aquilo que é um propósito do Plano Nacional de Leitura, que é elevar a literacia da nossa população, residente ou no estrangeiro, ao fim e ao cabo, temos aqui aquilo que é a junção de dois propósitos essenciais para a defesa da língua, sendo que a língua é um património que é extremamente importante e é decisivo, particularmente neste momento, quando as fronteiras estão cada vez mais divididas. Ora, fazendo convergir aquilo que são as potencialidades de ambas as instituições, de ambos os organismos, poderemos ter aqui, com certeza, um caminho novo para não chegar ao estrangeiro, chegar a tantos outros, enfim, dessa diáspora pelo mundo dos nossos portugueses, e não só. Começar a fazer aquilo que tantos outros países têm feito no nosso país, que é, de certa forma, impor no bom sentido, a nossa língua. Nós temos tido já tentativas, e nós, por cabo, abraçando essas tentativas de outros países, nomeadamente, enfim, difusão da sua língua, nomeadamente a língua mandarim. Ora, não faria sentido que nós nos resguardássemos a nossa fronteira e não potenciássemos aquilo que, ao fim e ao cabo, é a nossa obrigação. Por isso, satisfaz-me bastante poder testemunhar este protocolo, esta parceria. Estou convencido que a dinâmica de ambos, que nós reconhecemos, fará com que este protocolo, mais ano, menos ano, ou mais mês, menos mês, tenha que ser incrementado e reforçado, porque os objetivos vão ser atingidos brevemente e será necessário reformulá-los, mas no sentido de os incrementar. Muito obrigado, é um prazer e uma honra estar, enfim, a testemunhar este protocolo da parte que será a disponibilidade do Estado de Educação, Associação de Ensino Básico e Secundário. Nós teremos todo o gosto em poder, não só, enfim, promover aquilo que são iniciativas desta natureza, bem como outras, orientadas sempre com o mesmo propósito, e volto ao princípio em relação àquilo que disse, que é
criar entre as instituições mecanismos de articulação, porque não faz sentido, e tanto é o desperdício que nós temos vindo a assistir, não faz sentido. Instituições se proponham as suas ações e não articulem aquilo que são, ao fim e ao cabo, os seus objetivos. E aqui temos um bom exemplo, e eu com certeza não me cansarei, a nível deste governo, de promover exatamente esta articulação. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, Senhora Presidente, Senhor Professor, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que comece por saudar o Senhor Secretário de Estado, tratando como sempre o tratei. Deixem-me, e não é a primeira vez que eu digo, mas deixem-me dar esta nota. Há 37 anos, nós dois éramos presidentes de duas associações de estudantes. Vejam bem o percurso que entretanto se tem. Em termos académicos, em termos profissionais, em termos sindicais, em termos associativos, fizemos um percurso muito comum, que ele até há pouco tempo era meu presidente da associação que onde eu religiosamente pago as minhas cotas, como professor do ensino básico, que sou com muito orgulho, e quis o acaso que nos encontrássemos nestas funções. E depois quero dizer ao João que é com muito gosto que estou aqui hoje e que te tenho aqui, porque efetivamente acho que a colaboração entre nós é uma colaboração fundamental para o futuro do nosso sistema educativo e, neste caso concreto, para a nossa ação cultural externa, que é algo de tão fundamental para o interesse nacional. Quero agradecer à vossa professora, à senhora professora, que têm sido elementos determinantes para a concretização desta ação. Há aqui um pormenor muito. Nós estamos hoje a assinar um protocolo. Normalmente faz assim, nós começamos a fazer os protocolos e depois fazemos as ações. Desta vez estamos a assinar um protocolo e já começamos outra vez. Não é? Já selecionámos os livros, já estão adquiridos, há bibliotecas que já estão distribuídas, outras estão em fase de distribuição. Isso significa uma coisa, significa que a transferência da competência sobre o ensino básico e secundário em termos externos do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas concretamente para o Camões, foi feita com toda a normalidade. Com dificuldades, com certeza. Eu sei muito bem as dificuldades que têm os nossos colaboradores que aqui, todos os dias, tratam destas questões. Sei as carências, as necessidades, os problemas, os que estão aqui e os que estão no terreno. Com dificuldades, mas a verdade é que este processo ocorreu com relativa normalidade e mesmo considerando que nós hoje exercemos estas competências com exatamente 50% de recursos financeiros de que dispunhamos há 10 anos atrás, mesmo considerando este facto, a verdade é que o trabalho está a ser feito e a verdade é que alimentamos, dinamizamos uma rede que tem praticamente o número de estudantes que tínhamos lá. E, portanto, isso enche-nos de satisfação, embora saibamos que os objetivos que temos não são fáceis de concretizar. E cada vez, é bom dizer, cada vez precisamos ser mais criativos, mais imaginativos para conseguirmos atingir esses objetivos. Mas vamos atingi-los todos. Todos. E esses objetivos são muito claros. Introduzir qualidade no sistema é o primeiro. Eu, durante praticamente 12 anos, acompanhei estes problemas. Não me esqueço, foi por minha iniciativa que, pela primeira vez na história do nosso Parlamento Democrático, houve um grupo de deputados que se debruçou sobre estas questões. E desde esse momento, já em 2001, 2002, que nos apercebemos de uma coisa que era muito óbvia: é que os problemas não se resolvem só atirando dinheiro para cima deles. É preciso, sobretudo, ter soluções que sejam soluções práticas e adaptadas
à realidade concreta de que estamos a falar. E eu fui percebendo, nas muitas e muitas reuniões, nos muitos e muitos contactos, nas muitas e muitas visitas, fui tendo um pouco por este mundo fora, fui percebendo que muitas vezes o nosso problema não era gastar dinheiro. O nosso problema era como gastar dinheiro, como utilizar os meios que tínhamos. Nós hoje temos países em que temos tantos alunos, com metade das pessoas que tínhamos há 10 anos, não tínhamos 9, há 10 ou há 15 anos. Isso significa que é possível, portanto, dar muitos passos de uma forma diferente. E o que estamos a fazer hoje é isso mesmo. Introduzir qualidade num sistema. Um sistema que tem de ter eficiência, em que temos de ter avaliação, feita por nós, aqui. Em que temos de saber onde é que estão os alunos, quem eles são. Temos de ter registro dos alunos. Temos de certificar as suas aprendizagens. Temos de fazer isto. Introduzir elementos qualitativos. Há pouca prática de leitura. Muito pouca. Não apenas entre os jovens, mas também entre os alunos. Ora bem, nós não basta colocarmos os livros à disposição das pessoas. Eu conheço instituições com milhares de livros. Milhares. Mas é muito fácil percebermos se os livros são utilizados ou não são. O que está em causa é termos estratégias adequadas que possam garantir que os livros são utilizados, que os livros são lidos. Que se desenvolvem tais técnicas de leitura em comunidade, leitura na escola, leitura na família. As crianças são a melhor forma de nós chegarmos às famílias. Não nos podemos esquecer que os nossos professores, muitos deles, estão no terreno com ações esporádicas de formação, muito pontuais, sem uma linha estratégica muito definida, coerente, integrada. Temos um plano de formação a ser pensado, mas este plano de incentivo à leitura eu considero absolutamente estrutural, porque, como já foi dito aqui, não pressupõe apenas que vamos colocar 600 ou 700 bibliotecas um pouco em determinadas escolas ou bibliotecas locais, associações. Pressupõe a deslocação de escritores. E implica uma coisa muito importante, que é um investimento muito grande nos nossos escritores. Nos escritores portugueses. De língua portuguesa e portuguesa. Nós sabemos muito bem quão importante isso é. Portanto, este momento é um momento importante para nós percebermos o que estamos a fazer, para eu vos agradecer aquilo que tendes feito, com os sacrifícios que eu sei que têm surgido, que têm sido, a que têm estado sujeitos, agradecer-vos o trabalho realizado e pedir-vos que já agora vamos mais longe, vamos concretizar isto. Vamos levar isto até ao fim. E levar isto até ao fim é conseguirmos ter um sistema que funcione com mais gente a aprender português, mais jovens, mais crianças, mais adultos, na certeza de uma coisa: não há diplomacia económica sem cultura. Não há presença portuguesa em qualquer ponto do mundo, defesa dos nossos interesses estratégicos do ponto de vista económico, se nós não tivermos a nossa língua viva, se nós não formos capazes de divulgar os nossos escritores, os nossos criadores culturais, os nossos pintores, toda a gente que de alguma forma promove a nossa cultura. E a cultura portuguesa é a cultura portuguesa e está, sem sombra de dúvidas, no centro dos valores da lusofonia. Portanto, estamos ainda mais responsabilidades. Ainda este ano teremos uma grande conferência internacional sobre a língua portuguesa, que vai naturalmente redefinir um conjunto de estratégias no âmbito da lusofonia, no âmbito da CPLP. É mais um desafio com que estamos confrontados. Por isso, esta parceria entre nós, Ministério da Educação, Ministério dos Negócios Estrangeiros, na vertente do Camões, é uma parceria fundamental.
Temos muito a fazer, não apenas no domínio das questões pedagógicas, mas em termos culturais em geral. O Ministério da Educação tem um instrumento muito importante de política educativa no exterior, que são as escolas portuguesas no estrangeiro. São escolas de referência em muitos países, ou em alguns países. São escolas que podem ter resultados ainda mais claros se conseguirmos estabelecer os necessários laços entre aquilo que fazemos na área da cooperação na vertente educativa, na área cultural, na área do chamado ensino português no estrangeiro. Se nós articularmos muito mais adequadamente as nossas intervenções no terreno, nós teremos resultados incomparavelmente diferentes. Por isso, fico muito satisfeito por podermos celebrar este acordo hoje, poder assiná-lo, mas mais fico satisfeito por saber que este acordo faz parte, é apenas uma peça no meio de algo que está neste momento, uma máquina que está a rolar e que está a ter já resultados muito evidentes. Muito obrigado.